Graças a Deus, é uma honra, um prazer, mais uma vez, estar aqui no canal Jailson HMTV, junto com todos vocês, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra aqui no canal Jailson HMTV. E eu quero logo de antemão dizer a você que ainda não inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos dê uma ajuda, meus amados irmãos, viu? Aperta o like, certo? Aperte o sininho também, porque você apertando, dando like, certo? Você está mostrando para o YouTube que você precisa desses conteúdos e o YouTube vai espalhar nossos conteúdos do nosso canal aí pelo mundo da internet. E aperte o sininho, porque toda vez que nós gravarmos um vídeo, você recebe automaticamente um aviso que tem vídeo novo no canal, tá bom? E também compartilhe esses conteúdos para as pessoas, para os irmãos, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós começamos sobre os dois sétimos anjos, certo? Vamos ler as escrituras, as mesmas escrituras que nós lemos no vídeo passado, Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, 15. Essas são as escrituras que nós vamos ler agora na nossa palestra. Diz assim, ó, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocou a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia, o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para todos sempre. Apocalipse 11, 15. Vamos dar continuidade. Irmão, no vídeo passado, nós provamos, dentro da mensagem profética, que o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 13, 14. Nós provamos isso pela mensagem. E também mostramos a localização do sétimo anjo de Apocalipse 17 em todo o livro do Apocalipse. E hoje vamos partir daqui. Vamos falar sobre quem é o anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 11, 15. Vamos continuar daqui a nossa pequena palestra sobre esse assunto. Por que nós estamos falando sobre esse assunto, irmão? Porque, irmão, olha, segundo alguns, a mensagem chegou aqui no Brasil em 1958. Veja só. Em 1958, a mensagem chegou aqui no Brasil. Até hoje. Nós estamos no ano 2023. Mas ainda há uma grande confusão entre os pregadores da mensagem. Sabe por quê, irmão, essa confusão? É porque a maioria dos pastores da mensagem, eles estão no sistema nicolaíta. E o irmão Brana disse na mensagem à frente da trombeta, que o sistema nicolaíta tira eles da vista da palavra, afasta eles da palavra. É por isso que esses pastores, meu irmão, não conseguem ver a palavra da forma plena, clara, como cristal. Eles não conseguem entrar no rio. Olha, deixa eu ler uma escritura aqui, Apocalipse capítulo 4. Tem uma escritura aqui, eu queria ler aqui para você ver, irmão. Aqui, Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Eu não estava na minha mente ler essa escritura, mas isso veio rapidamente. Então a gente vai ler aqui, para a gente entender uma coisa muito importante. Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ver aqui o versículo. Apocalipse capítulo 4. E deixa eu ler aqui, deixa eu procurar aqui a escritura. Que essa escritura, irmão, ela é muito importante para nós. Que o profeta disse que isso esclareceu para a igreja. A noiva de Cristo recebeu isso. Então, essas pessoas que não conseguem, irmão, que não conseguem ver a mensagem de forma clara, é por causa do sistema. Eles estão presos no sistema. E o sistema afasta eles da palavra. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 4. Cadê? Aqui. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Veja essa escritura, irmão. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Você veja, um mar
de cristal. Esse mar de cristal, irmão, é a palavra. É a palavra clara, é a palavra esclarecida, é a revelação esclarecida para a noiva de Cristo. Mas só que a maioria desses pastores que não consegue ver o esclarecimento, a totalidade, a plenitude da palavra, por causa do sistema que afasta eles da palavra revelada, da totalidade do dia. Eles não conseguem observar, eles não conseguem ver essas coisas. Então eles ficam atrapalhados. Então esse tempo todo de mensagem que nós temos no Brasil, e os pastores se atrapalham. Agora surgiu uma doutrina, agora. E é por isso que eu estou pregando sobre isso. Surgiu uma doutrina que o irmão Brana é apenas o anjo de Apocalipse 3,14. Aí eles estão dizendo que Apocalipse 10,7 não é o irmão Brana. Por quê? Porque o profeta nos ensinou que a noiva sobe no capítulo 4. Aí dizendo, que a noiva sobe no capítulo 4, então o capítulo 10 não faz parte da noiva. Mas eles estão tão equivocados, irmão, por eles não ter a claridade, a cristalidade da palavra, a totalidade. Eles pegam o livro do Apocalipse e acham que o livro do Apocalipse está numa ordem cronológica. E o Apocalipse não está numa ordem cronológica. Não está. Eles estão seguindo uma teologia chamada futurista. Mas o livro do Apocalipse e a Bíblia em geral não foi escrita em ordem cronológica, não. Ela não foi escrita. E o Apocalipse também não está numa ordem cronológica. Muitas coisas que estão lá no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse está se cumprindo no nosso tempo agora. Então é por isso que o sétimo anjo de Apocalipse 10,7 tinha de ser um homem, não um ser celestial, um homem. E esse anjo de Apocalipse 10,7 é o mesmo de Apocalipse 3,14. É um profeta. Quem disse isso foi o próprio irmão Brana, é um profeta. E ele veio para nos mostrar e esclarecer e trazer a totalidade da palavra, da revelação da hora. Mas os pastores estão presos no sistema nicolaíta, irmão. Então, o sistema nicolaíta afasta eles da palavra, da revelação do dia, da mensagem do dia. Mas vamos aqui. Quem é o anjo de Apocalipse 11,15? Nós aprendemos que o anjo de Apocalipse 10,7 é um profeta, é um homem, é o mesmo de Apocalipse 3,14. É o mesmo. Agora, quem é esse anjo aqui de Apocalipse 11,15? Vamos ver o que aqui o profeta de Deus diz. Nós já lemos isso, vamos ler novamente. Aqui na mensagem A Era de Laodiceia, eu estou usando a tradução de Goiânia. A Era de Laodiceia, parágrafo 21. Só para a gente começar aqui, parágrafo 21. Veja o que aqui o profeta diz sobre esse anjo de Apocalipse 11,15. Olha o que ele diz aqui, ó. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aí, ó. Agora, essa pessoa que nesse verso é chamado anjo, aí diz assim, ó. Na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. Tá vendo? Na versão do rei Tiago, ou King James, né? No inglês, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, a qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9,13. E o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11,15. Este aqui, em Apocalipse 10,7, é o mensageiro da sétima era. É um homem. E ele tem de trazer uma mensagem de Deus. E sua mensagem e ministério vão consumir o mistério de Deus, como ele tem anunciado aos seus servos profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Então, você veja que o anjo de Apocalipse 10,7 é um profeta, é um homem. É o mesmo de Apocalipse 3,14 de Apocalipse. É o mesmo. É um homem, é um mensageiro à última era da igreja. Aqui na mensagem, o profeta do século 20, irmão, veja o que o profeta está dizendo aqui. Ele está mostrando que o anjo de Apocalipse 11,15 é um ser celestial,
E o anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta, são diferentes. Que você lê as escrituras, você veja que até os acontecimentos são diferentes. Apesar que são o número dos dois é 7, mas depois eu vou mostrar assim, por quê 7? Veja só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Tá vendo? Isso aconteceu quando o sétimo anjo de Apocalipse 3, de Apocalipse 10:7, que é o mesmo de Apocalipse 3:14, que é um profeta, tocou a sua trombeta. Agora, aqui, ó, Apocalipse 11:15, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo viriam a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Veja, acontecimento diferente. Por quê? Apesar desses anjos ser 7, mas são anjos diferentes, e acontecimento diferente. Mensagem, o profeta do século 20, 64, parágrafo 19. Olha aqui que o profeta de Deus diz, o irmão Brana. Este mensageiro está anunciando em Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Este versículo não se refere a um. Olha, este versículo, qual versículo? Apocalipse 10:7. Este versículo não se refere a um ser celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro, um homem da era de Laodiceia, que nos trará a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os trombeteiros celestial. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus. Apocalipse 9:13. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia, o reino do mundo viera a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Verso parágrafo 20. Note os terríveis juízos que vêm sobre a terra, ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor. Você veja que aqui o irmão Brana dá o nome. Quem é esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15? O Senhor aparece tomando o reino do mundo que pertence. Então você veja que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um profeta à era da igreja de Laodiceia. Isso prova que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo anjo de Apocalipse 3:14. Agora, esse anjo aqui de Apocalipse 11:15 é um ser celestial, é o próprio Senhor. Mas que Senhor? Só tem um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Isso é para cumprir as escrituras de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É por isso que o irmão Brana diz que o sétimo selo é um mistério tríplice. E quando foi que o sétimo selo começou? O sétimo selo, irmão, é a segunda vinda de Cristo. Não temos como negar. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Certo? E quando foi que o sétimo selo abriu? Porque, irmão, nós, povo da mensagem, nós tínhamos uma ideia, como uma ideia denominacional, porque a denominação diz que a segunda vinda, quando Jesus vir, ele vai trazer tudo de uma vez, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e tudo de uma vez vai acontecer. Essa ideia era a mesma ideia do judeu. Porque os judeus achavam que quando o Messias viesse, ele desceria numa escada diretamente do céu e acabava com o Império Romano. Mas não é isso, essa ideia é equivocada. E nós tínhamos uma ideia errada da segunda vinda de Cristo. Mas tudo na Bíblia, irmão, tem um processo. Nós estamos nesse momento, nessa instante. E quando eu digo nós, eu me refiro à noiva de Cristo. Estamos vivendo no processo da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda já deu início. Agora, e qual foi o ano que a segunda vinda deu início? Muitos acham que a segunda vinda começou quando o irmão Brana começou a pregar em 1933. Não. A segunda vinda não aconteceu ali. Não deu início ali, não. Ali começou o processo da restauração. Ali começou o processo para encontrar a dracma que a mulher perdeu lá em Lucas 18.
Ali começou. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos capítulo 3. Porque a segunda vinda não pode ser, não podia ser nesse tempo da restauração. Atos capítulo, deixa eu ver aqui, que é o capítulo 3 de Atos. Atos capítulo 3. Olha, preste bem atenção. Verso 19 em diante. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Verso 20. Envie ele a Jesus Cristo, envie ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Verso 21. O qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração. Olha, então Jesus não pôde vir até quando essa restauração termine. Quando foi que a restauração começou? Começou com Lutero. Lutero restaurou logo o quê? Restaurou a justificação. Aí o Wesley veio e restaurou a santificação. Lutero restaurou a justificação. Wesley restaurou a santificação. Os pentecostais restaurou os dons. Mas o Elias restauraria todas as coisas. O sétimo anjo, quando veio e começou a pregar em 1933, ele começou a trazer o dracma que Lutero não achou, que o Wesley não achou, que os pentecostais não achou. Então ele restaura todas as coisas. Ele posiciona a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. Ele traz a Santa Ceia, a deidade, a trindade verdadeira. Ele vai trazendo, restaurando todas as coisas. Então ele diz assim, ó, envie ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado, o qual convém que o céu o contenha. Quer dizer, ele vai ficar lá, o céu vai contendo ele, até os tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, quando chega em 63, em 62, o irmão Branham prega a mensagem, pontos ao lado de Jesus, ele diz assim, ó, que você pega do parágrafo 57 em diante, da mensagem, pontos ao lado de Jesus, ele chega a dizer, a minha mensagem terminou. Mas qual mensagem terminou? A mensagem da restauração. A restauração, o tempo da restauração de todas as coisas. Terminou ali. Quando chega em 63, 28 de fevereiro, agora sim, ele que ficou contendo no céu durante 2000 anos, agora vem. Ele vem. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15 vem. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é que os pastores da mensagem não conseguem ver isso? Sabe por que eles não veem, irmão? Porque eles estão presos num sistema nicolaíta. E o irmão Branham diz que o sistema afasta você da palavra, afasta você da revelação do dia, afasta você do mar de vidro do semente a cristal. É isso, por isso que eles não conseguem ver. Por que eu vejo e outros irmãos ver? Porque nós estamos afastados desse sistema, irmão. Nós estamos fora desse sistema nicolaíta, que a maioria dos pastores da mensagem estão presos, estão amarrados nesse sistema. Agora vamos ver aqui, irmão. Então, o sétimo selo, ele deu início em 1963. E só vai terminar na Ilha da Noiva. Quando? Eu não sei. Só Deus sabe. Mas o sétimo selo já foi aberto e a noiva está usufruindo dos benefícios do sétimo selo. Irmão, hoje, batismo com o Espírito Santo, as 3 etapas da graça, tudo hoje, adoção, corpo glorificado, teofania, tudo isso, as promessas, está debaixo do sétimo selo. Aqueles que ainda não acreditam que o sétimo selo, muitos irmãos dizem que o sétimo selo foi revelado. Tem muitos pastores que não. O sétimo selo foi revelado. Agora, muitos também não acreditam que o sétimo selo está em cumprimento. Foi só revelado. Então, esses que além de
afirmar que o sétimo selo não está em cumprimento e ainda rejeita aquilo que está na mensagem, todos esses benefícios, irmão, eles estão fora, porque eles estão presos no deserto. Porque Laodiceia hoje, irmão, é o deserto. Eles estão lá no deserto, presos. A noiva saiu do deserto e entrou na terra da promessa. E o profeta de Deus, na mensagem Paradoxo de 61, ele diz que a terra da promessa é a abertura dos selos. E quem é o selo? Parábola 211, ao nascer do sol. O selo é a revelação de Cristo. Então a noiva está em Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora vamos aqui observar algo aqui, irmão. Aonde está localizado esse anjo, esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15, no livro do Apocalipse? Vamos ver aonde está localizado. Apocalipse capítulo 5, verso 2. Olha. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Esse anjo aqui, irmão, é o mesmo de Apocalipse 11:15 e é o mesmo de Apocalipse 10, verso 1. Por quê? No terceiro selo, o irmão Branham diz que essa escritura de Apocalipse 11:15, Apocalipse 5, ela se cumpre em Apocalipse 10. Leia lá o terceiro selo. Apocalipse capítulo 5 se cumpre em Apocalipse 10. Porque o anjo forte aqui está no capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu. Aí você disse: mas irmão Jailson, mas porque aqui no capítulo 5 dizia um anjo forte, e aqui diz e outro anjo forte? Sabe por que outro, irmão? Porque aqui ele se encarna. Aonde ele se encarna? O irmão Branham disse no parágrafo 207 da mensagem Cristo, a mensagem de Deus revelado, que esse anjo, ele se materializou, quer dizer, ele se encarnou, ele se fez matéria. Em quem? No sétimo anjo de Apocalipse 10:7. É por isso que o João usa essa expressão, outro anjo forte, porque ele se materializa, ele se encarna no sétimo anjo terrenal. Vamos lá, vamos adiante. Apocalipse capítulo 8, versos 2 e 3. Diz assim, ó: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Esses 7 anjos aqui, irmão, celestiais. Não confunda esses 7 anjos com os 7 mensageiros, com os 7 anjos da igreja não, viu? Aqui é celestial. Verso 3. E vi outro anjo posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que estava diante de Deus. Quem é esse outro anjo que aparece depois dos 7? Esse outro anjo, irmão, quando a constelação de anjo apareceu em 63, no dia 28 de fevereiro, primeiro apareceu na terra, e um dia depois o irmão Branham foi tomado por esses 7 anjos. E quando o irmão Branham foi tomado por esses, foi apanhado, arrebatado por esses anjos, esse 7º anjo aqui se tornou o 8º, porque o irmão Branham ficou lá na fila dos outros anjos. Então esse outro anjo aqui é o próprio Cristo. Esse outro anjo aqui é o mesmo anjo de Apocalipse 11:15. Leia a mensagem, senhores, esse é o tempo, que o irmão Branham deixa isso bem claro. Outro, vamos lá, vamos adiante. Apocalipse 10:7, Apocalipse 10, verso 1, nós já lemos, né? Que diz aqui, ó: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Tá vendo aí? Agora, Apocalipse 14, verso 14. Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice. Então você veja, irmão, aqui está o 7º anjo de Apocalipse 11:15, localizado no Apocalipse. Assim como o 7º anjo de Apocalipse 10:7 está localizado dentro do livro do Apocalipse, e o 7º anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta,
O sétimo anjo de Apocalipse 11:15 também está localizado no livro do Apocalipse. Agora, o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 não é um homem, é um ser celestial, é o próprio Cristo. Agora, versículo 19 do capítulo 14 de Apocalipse. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindou as uvas da... E o anjo meteu a sua foice à terra e vindicou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar na ira de Deus. Esse anjo aqui que fez isso, irmão, é o mesmo de Apocalipse 11:15. Isso vai acontecer na terceira vinda, depois da grande tribulação. Vamos adiante. Capítulo 18, versos 1 de Apocalipse. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Aí, quando você lê a escritura no livro do Apocalipse e se refere a outro anjo, isso é porque o anjo, que é Cristo, ele está encarnado num anjo terrenal. Isso é muito importante você ver isso. Vamos adiante. Apocalipse capítulo 20, versos 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Aqui você vê que ele não está encarnado no sétimo anjo. Vai vir ele mesmo, no seu corpo mesmo. E por isso que diz aqui, ó. E assim, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. E uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá vendo aí, meu irmão? Então, aqui está localizado o sétimo anjo de Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, irmão, é um ser celestial, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta. É o mesmo de Apocalipse 3:14. É o mesmo de Apocalipse 10:7. É o mesmo de Apocalipse 8:13. É um homem, é um profeta. Louvado seja Deus. Agora, irmão, eu vou entrar aqui na parte mais importante do nosso assunto. A parte mais importante do nosso assunto. Esse, irmão, veja só, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que é um homem, que é um profeta, que é o mensageiro da era da Odisseia, ele teve um encontro com o anjo de Apocalipse 11:15. Sabia disso, irmão? Ele teve um encontro, eles se encontraram em 63. O anjo de Apocalipse 11:15, que é o Senhor, e o anjo de Apocalipse 10:7, que é um profeta, que foi Mombrana, eles se encontraram em 63. E eu vou mostrar isso nas escrituras e vou provar isso na mensagem. Vamos aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Veja só o que é que a Bíblia diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido vem da palavra do grego kileuma, que quer dizer palavra em ordem. É por isso que o Mombrana diz que o alarido é a mensagem. Com voz de arcanjo. E a voz de arcanjo, irmão, é a voz da ressurreição. E isso aconteceu também, essa ressurreição. A primeira ressurreição deu início também nesse tempo, quando esses dois anjos, quando o anjo de Apocalipse 11:15 se encontrou com o anjo de Apocalipse 10:7, aconteceu a ressurreição, a voz de arcanjo. E a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, essa escritura que nós lemos aqui agora, eu vou repetir mais uma vez. Depois nós, os que ficamos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Você veja, irmão, que o sétimo anjo da terra, o profeta, o irmão Branham, o William Branham, o Elias de Mateus 17:11, ele se encontrou nos ares com o sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Aí você diz, então, irmão Jair, essa escritura já se cumpriu? Não. Ela entrou em processo. E cada membro da noiva foi representado nesse encontro. Agora só falta, irmão, nós se encontrarmos literalmente com ele nos ares. Mas espiritualmente, nós, a noiva, teve esse encontro porque ela foi representada pelo sétimo anjo. Só Deus é maravilhoso. Eu sei que muitos vão duvidar, muitos não vão crer, mas vamos fazer uma coisa assim. Na cultura chinesa, quando os gafanhotos, que era assim o nome que era dado às pessoas que eram aluno, eles queriam aprender alguma coisa dos mestres, eles iam até o templo e aquele mestre chegava perto do aprendiz e trazia 2 copos cheios. E ele dizia, esse copo aqui está cheio do seu conhecimento e esse está cheio do meu conhecimento. E o mestre pegava aquele copo dele, cheio de conhecimento, e ia derramar sobre o copo do gafanhoto, do discípulo. Mas só que o copo do discípulo estava cheio, então esborrava. Aí o que o discípulo fazia? Para aí, mestre. Pegava o copo dele e derramava. Quer dizer, pegava todo o conhecimento que ele tinha adquirido durante a sua vida e jogava fora para ter agora o conhecimento do mestre. Então, irmão, nós devemos fazer a mesma coisa. Tem vezes que nós estamos cheios do nosso próprio conhecimento, e o nosso próprio conhecimento tem vezes que impede ver o conhecimento da hora, da revelação do dia, que o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 entregou para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Então o que devemos fazer? Vamos anular, vamos derramar nosso conhecimento e vamos deixar ele derramar o seu conhecimento sobre nós. Aí você vai entender. Aí você não vai ser mais nicolaíta, entendeu? Você vai deixar esse sistema, que esse sistema, a Bíblia diz que Deus aborrece esse sistema. Esse sistema é uma praga que caiu sobre a maioria dos pastores da mensagem. É uma praga. Mas, irmão, você ainda tem oportunidade para se desligar desse sistema. Então, espiritualmente, a noiva, quando o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 se encontrou lá em 63 com o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, todo membro da noiva foi representado. Então, espiritualmente, a noiva já se encontrou com o Senhor. Por quê, irmão? Porque ela consegue ver esses mistérios, essas revelações. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora, só falta acontecer literalmente. Vamos ter um encontro, a noiva vai ter um encontro com seu esposo. A esposa de Cristo vai ter um encontro com seu esposo literalmente. Tá bom, meus irmãos? Muito bem, agora vamos ver aqui, ó. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15, que é Cristo, se encontrou com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que é um profeta, que foi o sétimo anjo, o nosso irmão Branham. Vamos ver aqui. O que é que o profeta nos ensina isso aqui? No sétimo selo. Estamos já bem perto de terminar. Sétimo selo, parágrafo 275. Olha o que o irmão Branham diz sobre esse encontro dos dois sétimos anjos. O terrenal e o celestial se encontrando. Você observou que um anjo, eu disse, aí estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que um restante deles. Olha, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele apareceu para mim mais do que o restante deles. Você recorda disso?
Eles estavam em uma constelação de três a cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo. Olha aqui, o sétimo. Então, quando o irmão Branham entrou nessa constelação de anjo, esse sétimo aqui se tornou o outro anjo que está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que é Cristo. E ele continua. E ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora, assim, estava voando para o leste. Vocês se lembram? Assim eu disse, ele me apanhou e me levantou, e você recordou disto? Olha, ele foi apanhado, ele foi arrebatado, ele se encontrou com esse anjo. Parágrafo 276. Aí ele diz assim, aqui está aquele com o sétimo selo. Você veja, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, irmão, diz assim, ó. Olha o que Apocalipse 7 diz aqui, ó. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, clamando com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esse outro anjo aqui, que tinha o selo, irmão, é esse mesmo que apareceu para o anjo terrenal. Aqui está aquele com o sétimo selo. A coisa que eu quis saber toda a minha vida. Amém? Aqueles outros selos significavam muito para mim, naturalmente, mas você não sabe o que este tem significado pela primeira vez na minha vida. Amém? Veja que coisa maravilhosa. Vamos continuar. Sétimo selo dos 407. Olha aqui, ó. Sétimo selo, 407. Nós estamos vendo aqui o encontro dos 2 sétimos anjos, irmão. O encontro do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que é um profeta, se encontrando com o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, que é o próprio Senhor. A mesma coisa que aconteceu com Jesus e João Batista na primeira vinda. A mesma coisa se repete, irmão. Assim como Jesus se encontrou com João Batista na primeira vinda, a mesma coisa. Jesus, o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, o ser celestial, se encontra com um anjo da terra, com Apocalipse 10:7, o profeta, o Elias. Agora, o anjo que está à minha esquerda realmente seria o último, ou o sétimo anjo. Oh, glória a Deus. Se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda e olhava para ele em direção ao oeste. Ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então aquele seria a última mensagem do anjo. Muito notável. Vocês recordam, como eu disse, que ele tinha a sua cabeça voltada para trás, as suas grandes asas pontiagudas, como ele voou diretamente até a mim. Meu Jesus. O sétimo anjo celestial, que tinha o sétimo selo, ele voou até o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, irmão. Por que que esses pastores não vêem essas coisas? Meu Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão presos no sistema nicolaíta, irmão. Meu Deus. Agora, aquele é este sétimo selo. Ele ainda é uma coisa notável. Nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Aí muitos se pegam nesse parágrafo aqui, tá vendo? O sétimo selo não foi rompido. Mas quando você pega outras mensagens que o Branham pregou depois do selo, continuou pregando o selo, com outros temas, Cristo me de revelado, o desvela de Deus, Cristo revela em sua própria palavra, ele deixa bem claro que o sétimo selo já foi rompido. Vamos adiante. Mensagem Shalom. Parágrafo 161. Mensagem Shalom foi pregada em 1964. Não, eu acho que eu não vou ler essa mensagem Shalom, não, Vamos ler o desvela de Deus, porque nós estamos perto de terminar, certo? Vamos deixar essa mensagem Shalom, mas que você quiser conferir, você lê do parágrafo 161 e depois lê o parágrafo 170 da mensagem Shalom,
que foi pregado em 64, essa mensagem aqui, ó, que foi traduzida por Goiânia. Nós temos 2 sermões com o mesmo título. Uma que foi traduzida por Goiânia, que é essa, e a outra azulzinha foi traduzida pela voz de Deus. Então depois vocês pegam essa mensagem para o 161 e o 170 que Mombrana e o 170 que Mombrana mostra o encontro dos 2 sétimos anjos também. Mas vamos aqui. A mensagem, o desvelado de Deus. Parágrafo 336. A mensagem do desvelado de Deus foi pregado em 64. Veja o que é que o profeta diz. Eu vou ler essa mensagem, depois vou ler mais outra para a gente terminar. 336. 336 ele diz assim, ó. Mas agora, como que Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas, através daqueles anos, seriam abertos, trazido para a era da mensagem do 7º anjo. A era? É por isso, irmão, que a Bíblia diz assim, ó, mas nos dias da voz, dia, está no plural. Esses dias significa uma dispensação, porque o irmão Branco está dizendo aqui, ó, olha o que ele diz. Parágrafo 336 da mensagem o desvelado de Deus. Mas agora em Apocalipse 10 prometeu todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos. Seria aberto, trazido para a era da mensagem do 7º anjo. Não é isso, certo? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, cerca de 2 anos, vá até Tucson, vá a Arizona, vá ao norte de Tucson, o grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. O selo que revela essas coisas volta exatamente como ele disse. O que é isto? Isso mostra que não pode ser um homem. Então esse anjo aqui, irmão, que ele fala aqui, o 7º anjo, não é o anjo terrenal, é o anjo celestial. Tá vendo? Não pode ser um homem. Isso choca perfeitamente, tão perfeito o quanto pode ser. Cada vez, o que é isto? É a mão de Deus, vê? Diante de nós. Porque está em um grupinho velado, em carne humana. Meu Deus. Está velado para o mundo de fora. Ele está velado para o mundo de fora. Ele está velado a si mesmo para bebês, os quais aprenderam. Vê? Isto é certo. Então, veja, irmão. Estamos vivendo na era da mensagem do 7º anjo. E esse 7º anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o anjo celestial, irmão. Isso é maravilhoso, irmão, isso é tremendo. O encontro dos 2 anjos, o encontro do anjo celeste com o anjo terrestre, a mesma coisa, o mesmo paralelo que aconteceu na primeira vinda. Jesus e João Batista se encontram. A palavra e o seu profeta. E a coisa se repetiu novamente em 1963. Irmão, agora eu quero ler o último parágrafo para nós encerrarmos. E eu vou ler aqui no livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 1, na página 193 a 194, parágrafo 239 ao 240. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana muito importante. E essa pergunta está baseada em Isaías capítulo 2, verso 1 ao 5. Veja a pergunta que fizeram para o irmão Brana. E isso que ele falou foi no dia 3 de janeiro de 1954, pela manhã. Ele pregou isso. Está aqui no livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 1. Ele diz assim, ó. Veja a pergunta que fizeram para o irmão Brana. O que Isaías fala a respeito de converter as espadas em enxadões? Vai acontecer durante os 1000 anos do reino de Cristo? Ou ao invés de algo que o homem possa produzir, como tanta religião moderna nos dizem? Veja a pergunta que fizeram para o profeta.
Agora, vamos aqui. Parágrafo 239 ao 240. Preste bem atenção, irmão. Como é que o profeta de Deus responde essa pergunta? E essa pergunta foi baseada em Isaías, capítulo 12, versículo 1 até o 5. Veja só. Irmão Brando diz, seja você quem for, meu querido irmão, parece a letra de um homem. Mas de qualquer forma, seja quem for, você está corretíssimo. É quando os enxadões se converterão, ou quando as espadas se converterão em enxadões, isso trará o reino do milênio. Olha aí. Então Isaías capítulo 2, verso 1 ao diante, está falando do milênio. Quando as armas deixarão de existir. E isso trará o reino do milênio. E todos esses cultos religiosos, modernistas, que estão por aí tentando educar as pessoas para o reino de Deus, isso será quando o próprio Deus virá no ser sobrenatural e no poder sobrenatural para um povo que crê no sobrenatural e que recebe e receberá um poder sobrenatural que moldará os filhos de Deus. Aí ele diz assim, aleluia. Nunca mais será por leitura, por escritura ou por aritmética, a matemática, né? Será pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então o mundo não estará mais a guerra. Isaías capítulo 2, verso 1 ao 5. Agora, veja aqui, irmão, no parágrafo 240, o que é que o profeta diz. Isso é o mais importante. Cada nação hoje, cada poder, cada reino é controlado pelo diabo. A Bíblia diz isso. Mateus capítulo 4. Aí diz assim, ó, num desses dias, o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Veja, ele cita Apocalipse 11:15. E ele governará e reinará 1000 anos na terra. Aí o que ele diz aqui, ó? E haverá um rapto da igreja. Exatamente, isso é corretíssimo, querido leitor. Malaquias 4:1. Você veja aonde é que o irmão Brana coloca Apocalipse 11:15. Ele coloca antes do arrebatamento. Sabe por quê, irmão? Porque eles se encontraram, irmão. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15 se encontrou com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, porque esse encontro, irmão, ia produzir o arrebatamento. É por isso que eu sempre digo, o que está restando é a última etapa do arrebatamento, que é a ida da noiva. Porque o rapto está em 3 etapas: revelação, dispensação e ida. E isso foi produzido quando o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 e o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 se encontraram em 63. Oh, que coisa maravilhosa, irmão. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos ajude, porque nós estamos numa batalha espiritual muito grande. Muito grande. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos vencer essa batalha. Porque tudo que eu estou pregando aqui, irmão, eu provo dentro das escrituras e da mensagem do sétimo anjo, o profeta de Deus, o irmão Brana. Tá bom, meus queridos? Então olhe por nós, olhe por mim, para que nós continuemos nessa linha, trazendo as palavras de Deus e a revelação profética do sétimo anjo. E você, que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal. Dê o like e aperte o sininho e compartilhe esses conteúdos para todas as pessoas. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, domingo nós vamos voltar aqui no nosso canal mais uma vez para trazer mais uma porção da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.